Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Primavera com Josué e Caleb. Hoje é o capítulo 3, né? Nesse capítulo 3, nós vamos estudar sobre a terça-feira, dia 30 de setembro, ó. Aí eu não estou vendo que está escuro aqui, mas você deve estar vendo aí. Terça-feira, dia 30 de setembro. Herdeiros da promessa. Em Josué, capítulo 1, verso 2, o Senhor disse ao líder de Israel que daria a terra a eles. Por outro lado, no verso seguinte, o texto hebraico indica que Deus já a havia concedido. Como entender isso? Ora, Deus disse que vai dar e depois ele disse que já concedeu. Como é que funciona isso? A fé. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão creu. Abraão creu e habitou na terra que hoje o povo de Israel está habitando. A terra prometida é uma dádiva do Senhor, trazendo para os nossos dias hoje. Há uma terra prometida, que é o céu, a Canaã celestial. Então, nós devemos viver como se já pertencêssemos a essa terra, como se já estivéssemos habitando essa terra. Tá bom? Então, todo cristão, ele tem que viver com a certeza de que a promessa de Deus já se realizou em nossa vida. Entende? Então, nós vamos para Canaã, nós já moramos em Canaã, porque aonde estiver Jesus, o céu é ali. A terra prometida era uma dádiva do Senhor, e seu verdadeiro dono, Em Josué capítulo 1, 2 e 3, encontramos duas formas diferentes do verbo dar, que revelam dois aspectos importantes da herança da terra. A primeira forma expressa o processo de dar a terra. Apenas os territórios da Transjordânia haviam sido ocupados por Israel. A maior parte da terra prometida ainda não havia sido tomada. Em Josué 1, 3, o verbo é usado em sua forma verbal perfeita, dando a impressão de que a terra já havia sido dada a eles, quando Deus é o sujeito de tais ações. A forma gramatical é chamada de perfeito profético. O que Deus promete em sua palavra é tão seguro que podemos confiar nisso como se essa realidade já tivesse se cumprido. Um exemplo aqui, quando Deus fez a promessa a Adão, que no futuro, a semente da mulher, o filho da sua esposa, dominaria Satanás e, apesar da perseguição, destruiria Satanás. O primeiro casal, Adão e Eva, aceitou essa promessa como já realizada. E eles morreram na certeza da salvação em Jesus Cristo. A promessa só foi cumprida na cruz, 4.000 anos depois. Mas eles dormiram na certeza da salvação em Cristo Jesus, no herdeiro da promessa. Então hoje, a promessa é de que nós vamos morar no céu. Se você está vivo, seremos arrebatados para o céu. Se por um motivo você ou eu descansar antes, seremos despertados para viver com Jesus no céu. O importante é que você precisa confiar nisso e acreditar. Tá cedo, cavaleiro? Quer aparecer no YouTube? Oh, daqui a pouco. Ah, para aí que eu tô gravando aqui ao vivo. Entendeu? A promessa de Deus é para nós agora, hoje. O verso 3 utiliza as palavras no plural, puserem, vocês. Portanto, a promessa não era dada apenas a Josué, mas a cada um do povo. E o fato de que Deus havia feito essa promessa a Moisés mostra que Deus estava dando continuidade às suas ações.
Além disso, o termo hebraico kol, traduzido como todo, toda, todos, é repetido várias vezes no primeiro capítulo, expressando a totalidade e a integridade essenciais para atingir o propósito dado a Josué. O sucesso na conquista futura da Terra Prometida dependia de um alinhamento perfeito entre Deus, Josué e o povo de Israel. Josué era um dos espias que tinham ido ver a terra. Josué e Caleb pisaram na terra 40 anos antes. Eles acreditaram na promessa, a terra já é minha. E eles guardaram isso no seu coração 40 anos. E agora eles estão entrando na terra e herdando a terra. E essa herança é para todos. O céu é prometido a todos. Não importa se você é homem, mulher, hétero, gay, se você é religioso ou não religioso. O céu é para você também. Se você é pai, mãe, se você não tem filhos, todos estão qualificados para pisarem na terra prometida. Essa terra que Deus deu a nós como herança. Desde o Éden. Essa é a terra prometida. Leia Josué 1:4, capítulo 1, verso 4 ao 6. E leia também Hebreus capítulo 6, verso 17 e 18. Naquele momento, a terra prometida era apenas uma promessa, mas Deus a chamava de herança. O que significa ser herdeiro das promessas de Deus? Significa tudo. Deus nos prometeu e Deus vai nos conceder. O céu é tão certo como essa luz está iluminando hoje. O céu é tão certo como esse pássaro está cantando ali, ó. Está no ninho do João de Barro. Não sei se é um João de Barro. Eu estou numa área aqui rodeada de verde. Por isso tem esse bando de pássaro cantando. Talvez você não esteja ouvindo, porque o meu som não é dos melhores. As promessas de Deus não são algo mágico ou místico. Elas não têm em si mesma o poder de garantir seu próprio cumprimento. A garantia de que elas se tornarão realidade está na presença de Deus, que diz: estarei com vocês, Josué 1:5. De fato, a presença do Senhor foi essencial para a sobrevivência do povo de Israel. Sem a presença de Deus, os israelitas seriam apenas mais uma nação, como hoje. Israel hoje é apenas, e não é pouca coisa, mais uma nação. Israel hoje não é uma nação cristã, mas o Israel do passado era o próprio povo de Deus. O povo a quem Deus fez a promessa. Bom dia! Quer passar no YouTube ao vivo? Agora já foi! A promessa de Deus, entende? A promessa de Deus, ela é feita a todos nós, como pessoas. E quando a Bíblia diz povo, hoje em dia, não é o Israel literal, que é uma nação maravilhosa, ótima, cristã não, eles são judeus, não é? Os judeus não creem em Cristo. Mas é uma nação irmã das nações cristãs. É por isso que a gente tem que torcer a favor de Israel naquela luta lá. Contra o Irã, contra o Hamas, contra tudo aquilo lá. Mas não porque eles são o povo de Deus, porque são um povo honesto, justo, que merecem a bênção de Deus. E todos os israelitas também poderão fazer parte do novo Israel, que são todos aqueles que aceitaram e vão aceitar Jesus Cristo como Messias.
De fato, a presença do Senhor é essencial para a sobrevivência do povo. Sem a presença de Deus, os israelitas seriam apenas mais uma nação dentre muitas, como é hoje. Sem a presença de Deus, sem chamado, identidade ou missão especial, Êxodo 33, 12 a 16. A presença do Senhor era tudo que Josué precisava para ser bem-sucedido. Hoje a realidade continua sendo a mesma, e é por isso que Jesus nos faz a promessa de Mateus 28, 20. Estarei convosco. Não está aqui a passagem, eu vou apertar o pausa e vou ler essa passagem, tá bom? Mateus 28, 20. Eu vou ler um pouquinho antes para a gente entender melhor essa afirmação de Jesus, tá bom? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu acho que eu falei essa parte, né? Porque a promessa de Jesus, eu lembrei. Ah, tá melhor, eu lembrei. Porque a promessa de Jesus é que estará sempre conosco, não é? E nós temos que viver como cristãos, ensinando as pessoas a guardar as leis de Deus. Ensinando, o novo Israel tem a função de ensinar a Israel, o Israel literal, que está em guerra lá com o Irã, o Hamas. A nossa missão com o novo Israel é ensinar todos a obedecer às leis de Deus, que são as mesmas leis de Jesus, até o fim dos tempos. E Jesus prometeu que estaria conosco. Amém? Muito obrigado porque você esteve até aqui. Considere se inscrever no canal se ainda não for o caso. Dê o gostei ou não gostei, o YouTube tanto faz se você gostou ou não gostou. O importante é que você se manifeste. Compartilhe o vídeo, alguém pode se beneficiar disso. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz.